Olá, boa noite. Hoje nós vamos estudar no capítulo 8 de 2 Samuel, o versículo 11. Diz assim: aos quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. O texto da nossa mensagem hoje, ela vai ser consagrando ao Senhor. Eu poderia dizer que o texto, eu poderia colocar assim: consagrando a sua vida ao Senhor. Mas a nossa vida, sim, devemos consagrar ao Senhor, mas não só a nossa vida, mas consagrar todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, consagrar ao Senhor, porque tudo que somos e tudo que temos, nós devemos ao Senhor. Porque é Ele que nos guia, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos orienta. E Davi fez exatamente isso. Ele chega aqui, a esse momento, Deus já tinha dado sujeição a todas as nações. Tanto é que esse ouro que ele está consagrando agora, é o ouro que ele tinha pilhado das nações, o qual ele tinha dominado. Deus o havia colocado, Davi, como um império naquele momento ali, porque todas as nações circunvizinhas, os filisteus, os sidônios, os amonitas, os amalequitas, todas as nações em volta, ele havia sujeitados, e essas nações pagavam a ele tributo. Assim como Israel fez muito tempo com os filisteus, agora eram estas nações que faziam para com ele. E ele tinha um propósito de consagrar estes utensílios, este ouro, esta prata, para a construção do templo. E nós vemos que ele fez o quê? Ele consagrou. Então eu quero que nesse estudo você reflita em relação à consagração da sua vida no altar de Deus. Consagrar aquilo que você tem, consagrar o seu carro, consagrar a sua vida, consagrar a sua juventude, consagrar o seu violão, consagrar o seu dom, consagrar o seu carro, consagrar a sua empresa, consagrar aquilo que você tem. Aquilo que você acha que é valoroso, que tem de maior valor para você, consagre ao Senhor. Certa vez, quando Maria ela foi se hospedar, quando Jesus foi se hospedar na casa dela, ela quebrou um vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo, que hoje equivaria à diária, à jornada de trabalho de um ano de um trabalhador. Aqui na minha região, hoje, uma diária de um trabalhador, dependendo da profissão dele, é de 100 a 200 reais. Então, imagine 100 reais durante o ano inteiro. 360 dias, o valor desse perfume era muito caro, e ela quebrou e consagrou tudo o que ela tinha, era tudo que ela tinha, ela consagrou ao Senhor. E aqui aqui no livro de Samuel, é um bom exemplo de consagração, é o próprio escritor, o próprio Samuel, quando Eucana, que era o pai dele, e Ana, sua mãe, eles vinham de ano em ano para adorar, para consagrar, para oferecer holocaustos a Deus. Subia também Ana, e Ana ela era estéril. E toda vez que ela subia, ela era humilhada e zombada pelas outras mulheres de Eucana. E em determinado momento ela chora, e ela derrama toda a sua angústia diante do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ele ao Senhor. Tanto é que chega Eli, e Eli fala assim: olha, por que você está bêbada aqui, mulher? Ela fala assim: não, meu Senhor, não estou bêbada não, é que eu estou angustiada, porque o que eu mais quero é ter um filho. E Deus concede ao coração dela esse filho, e ela tem esse filho, e ela vai lá, e assim que o menino é desmamado, ela vai lá e consagra ele ao Senhor. Ainda jovem, aquele menino começa a servir, ele se torna um grande homem de Deus. E a Bíblia fala que depois desse episódio, Ana teve muitos outros filhos, pelo menos 5 outros filhos ela teve, filhas e filhos ela teve. Ou seja, Deus abençoou
a vida dela, abençoou aquilo que ela queria, deu para ela mais filhos. Por quê? Porque ela foi fiel e ela consagrou aquilo que ela tinha de mais valor para Deus. Tem uma história de Sansão, é uma história muito conhecida na Bíblia, que trata-se de um filho também que foi consagrado ao Senhor. E ele foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. E o anjo fala para os seus pais: olha, não vai passar navalha sobre a sua cabeça, e também ele não vai beber bebida forte. E ele foi um juiz que livrou a Israel no período de escravidão, justamente contra os filisteus também. Só que em determinado momento ele cai no erro. Ele casa com uma filisteia e ela trai ele, e os filisteus prendem ele, cortam os seus olhos, arrancam os seus olhos fora, amarra ele numa junta de bois e coloca ele para que ele fique girando, e ele é zombado até o momento que ele pede novamente forças para Deus, derruba os pilares que sustentavam o templo e o palácio onde que ele estava sendo apresentado, e ele mata mais de 3.000 pessoas. Mas o que nós vemos? A consagração ao Senhor. Ao momento que ele era consagrado, ele era vitorioso. O momento que ele era fiel, Deus também era fiel com ele. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A Bíblia diz que nós não devemos amontoar tesouros aqui na terra, porque aqui a traça e a ferrugem consomem, mas amontoar tesouros no céu, aonde que a traça não come, aonde a ferrugem não come, aonde os ladrões não minam e onde que a traça também não come. O que eu quero dizer para você é que você faça uma análise do seu coração e veja como que você tem consagrado a sua vida diante de Deus. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que é para você apresentar a sua vida enquanto você é jovem, para que cheguem os maus dias, que cheguem os tempos velhos em que você fala assim: olha, não tenho prazer nisso. Eu quero que você reflita e que você consagre o seu dom de tocar, o seu dom de cantar, o seu dom de falar, o seu dom de profetizar, de pregar, aquilo que você tem de melhor. A Bíblia conta a história dos dons, dos talentos. O patrão vai viajar e dá um talento para um talento para outro, e 2 talentos para um e 10 talentos para outros. E esses negociam os seus talentos, e aquele que ganhou um único talento, ele enterrou o talento em vez de aplicar aquele talento. E o Senhor chega e fala assim: olha, você deveria pelo menos ter posto no banco o seu talento. O que eu ganhei com isso? Deus, ele chamou você não para que você ficasse de braços cruzados diante da sua obra. Deus chamou você, Deus comissionou você, Deus elegeu você para que você vá e dê fruto, e que seu fruto permaneça para a glória do nome dele. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. Antigamente, aqui no Velho Testamento, para que você agradasse a Deus, para que Deus perdoasse o seu pecado, você tinha que apresentar um cordeiro em teu lugar, que o cordeiro derramasse o sangue. Mas Jesus Cristo fez isso por mim, por você, por todos nós, e o Espírito dele hoje habita nos nossos corações, e ele quer que nós usamos o nosso corpo, ele quer que usamos a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa vontade, para que nós transformemos o mundo, para que nós mostremos às outras pessoas a diferença que há entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A diferença que há entre aquele que consagra a sua vida a Deus e aquele que não consagra. Aquele que tem temor, e a Bíblia também diz que nós devemos, além do temor, ter tremor de Deus, e assim cumprir e fazer a sua vontade. Então, meus amados, contemple, consagre a vida de vocês, consagre o dinheiro de vocês.
Lá em Malaquias, Deus chega para o povo de Israel e fala assim: olha, vós sois todos malditos, amaldiçoados. Mas por que, Senhor, que nós somos amaldiçoados? Porque vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Eles achavam que eles estavam dando o dízimo do entro, do colminho, de tudo aquilo. Eles achavam que as longas orações, mas aquilo não estava sendo suficiente, porque a vida deles estava longe. E Deus prefere de nós não sacrifício, mas conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua vontade. Procure compreender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que você possa viver em santidade, para que você possa se separar das coisas do mundo e, acima de tudo, viver para Deus. Somos imperfeitos, constantemente nós erramos, nós pecamos, nós caímos em pecado, nós vacilamos. Até mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nós vamos estudar um pouco mais para frente e vamos perceber que ele falhou, que ele errou, que ele pecou, e com nós também é da mesma forma. Então, quanto mais estarmos consagrados na presença de Deus, quanto mais estarmos na presença de Deus, pedindo e clamando a Ele pelas nossas vidas, maior vai ser a chance e a probabilidade de nós vencermos o pecado e a tentação nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Então, o que eu quero deixar com vocês hoje: consagre ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre momentos da sua vida ao Senhor. Consagre aquilo que você tem de valor. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo estudo, tá bom? Lá no capítulo 9. Um abraço. Até mais.